Olá, amigos e queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco da palavra de Deus através dos devocionais que tenho feito no meu canal, e tenho até agradecer a muitos que estão ouvindo e que não olhem para as minhas imperfeições, não olhem para a Shirley, mas olhem para uma pessoa que Deus está usando como instrumento para falar do amor de Deus. E dando continuidade no nosso tema do devocional, Voando por Instrumento, a segunda parte do Voando por Instrumento. Mas antes nós vamos falar com Deus. Eu gostaria muito de estar orando com você e por você. Amém? Deus, nós te adoramos. Que o teu nome seja exaltado nesta hora. Que as tuas maravilhas sejam liberadas no céu para nossas vidas agora. Para a minha vida e para aqueles que estão ao alcance da minha voz através desse vídeo. Deus, que tu possa estar visitando a cada um e abrindo os céus, Senhor Deus, com bênçãos infinitas, falando ao coração, Senhor, de todos aqueles, inclusive o meu, aquilo que tu tens preparado para falar conosco nesta hora. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, continuando, voando por instrumentos. E na semana passada, ou no vídeo passado, melhor dizendo, eu deixei uma pergunta no ar. E a pergunta foi: qual tem sido a sua falha no seu pilotar? O qual tem sido a sua falha no pilotar o seu instrumento para voar? E aí, creio que muitos já encontraram a resposta, como eu também já encontrei a minha resposta. Mas vamos continuar, então, no segundo tópico desse devocional, Voando por Instrumentos. Esse devocional foi escrito no dia 6 de agosto de 2014. E agora nós vamos degustar essa palavra em 2020. E vamos pegar a nossa palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. E nós vamos ler Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8, que diz assim: Salmo 19, me perdoa que nós estamos aqui em Salmo. Vamos para Salmos 19, versículo 8. Que diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Os preceitos do Senhor são retos, em uma outra versão, e iluminam os olhos. Isso está na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 8. Preceitos, vamos pensar nos preceitos do Senhor. Que são esses preceitos, Os mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor são retos. São retos.
E quando nós queremos contornar uma tempestade, muitas das vezes acabamos em outra ainda pior. Porque queremos acertar aquela tempestade. Estamos com uma dificuldade e queremos ajeitar essa dificuldade, ou seja, queremos nos livrar dessa dificuldade, mas não buscamos estar nos preceitos do Senhor, não buscamos a iluminação dos olhos de Deus, para que possamos nos livrarmos dessa tempestade. E aí o que acontece é que nós acabamos em uma outra pior. E não tem sido diferente esses dias que estamos vivendo. É o que nós estamos vendo. A tempestade surgiu. O mundo não esperava essa tempestade. E o povo, o mundo, começou a querer se livrar da tempestade. E começaram a buscar subterfúgios para se livrarem dessa tempestade. Procuraram usar instrumentos para que se livrassem dessa tempestade. Mas usaram instrumentos corretos, segundo o olhar de Deus, segundo a luz da palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor. E aí o que acontece? É o que nós vemos hoje. Estamos envolvidos em muitas outras tempestades. Pior ainda, porque não conseguimos resolver a tempestade primeira que chegou. Porque o nosso instrumento não foi bem pilotado. E precisamos ver isso. Mas quando sabemos discernir, fazer a leitura do instrumento que nós podemos voar, aí sim, as tempestades começam a apaziguar, elas começam a serem amenizadas, porque nós buscamos um instrumento segundo aos olhos de Deus, segundo os preceitos do Senhor, que são retos. Se sabemos ler esse instrumento, podemos voar direto e fazemos voos rasantes, voos maravilhosos e sem medo nenhum. Voamos sem medo e chegamos assim, realmente é como se estivéssemos nas nuvens. Opa, o problema apareceu, a tempestade está aí, mas eu estou voando com paz no meu coração, com um olhar de retidão ao Senhor, né? Com foco em Deus e não no meu problema, como nós falamos no devocional passado. Mas quando nós voamos, seja com qual for o instrumento que você vai utilizar para voar, você vai encontrar no meio do caminho neblinas. E quando nós voamos, nós pensamos nos altos, né? Em meio às nuvens, em meio às montanhas, em meio a tantas coisas maravilhosas que Deus criou e gerou para nós vivermos. Mas nós vamos encontrar neblina.
E aí vamos observar que essa neblina não pode nos apavorar, não pode trazer o medo, porque nós estamos voando segundo a palavra do Senhor. Então não há medo. Então vamos passar pela neblina sem medo. Mas precisamos treinarmos horas em condições que simulam uma tempestade para conhecermos a direção que precisamos voar. Não vamos entrar no instrumento e sentar no instrumento, usar o instrumento sem conhecer o instrumento, sem pesquisar o instrumento, sem analisar se estamos no instrumento certo, sem verificar se esse é o instrumento que o Senhor está me dando para eu voar, sem simular, né? Na época eu escrevi aqui, sem simular as condições para voar nessa tempestade, sem conhecer a tempestade, para ver se esse instrumento que eu vou utilizar vai ser válido, vai ser eficaz. Precisamos então conhecer. Mas conhecemos através de quê? Da palavra de Deus. Através de examinarmos os preceitos, e eu vou voltar a ler o versículo na Bíblia que diz: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Então, se o instrumento não está trazendo alegria ao seu coração, pode ser que esse instrumento não esteja correto. Pode ser que não seja esse o instrumento que o Senhor quer usar em você para você voar. Porque quando vem do Senhor, nós sentimos paz, nós sentimos alegria. Nós sabemos manusear um instrumento. Estamos então vendo se a forma é legal ou ilegal quando estamos usando esse instrumento. É de Deus ou não é de Deus? É esse que o Senhor quer ou não é esse que o Senhor quer? Porque, amigos e irmãos, são muitos instrumentos que o Senhor nos dá, são muitos instrumentos que o Senhor já nos deu. Ele não nos dá só, Ele já nos deu para voarmos. Mas é necessário termos o conhecimento da tempestade. É necessário termos o conhecimento do instrumento. Buscarmos no Senhor a vontade dEle para sabermos se é esse instrumento que Ele vai nos levar a voar em meio a essa tempestade, passar por neblinas, passar por montanhas. Precisamos saber isso, precisamos manusear. Irmãos e amigos, só manuseamos os instrumentos se for através da palavra de Deus. Eu sou prova disso. E tenho certeza que tem muitos aí que estão me ouvindo que já são prova disso. Que já provaram que o instrumento que não está guiado por essa bússola não vai conseguir voar com êxito. Enfim, precisamos e devemos estar preparados para voar com o instrumento que o Senhor direcionou você à luz dos olhos de Deus,
a iluminação das Sagradas Escrituras, se esse é o instrumento. Imagine vocês. Vamos um exemplo aqui que o Senhor trouxe agora. Imagine vocês. Estou passando por uma via, uma rodovia, com o meu carro. Estou dirigindo o meu carro. E na minha frente acontece um acidente. E eu, na minha impulsividade, não pesquisando no Senhor, não buscando a iluminação, deixando apenas o meu coração falar, eu saio do carro e chego diante daquele acidente e começo a cantar um hino de alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você será bem-vinda diante de toda aquela situação? Se for essa a vontade de Deus, claro que sim. Mas no geral, nós não cantamos na hora de um acidente. Não temos essa. Não usamos esse instrumento. No geral, na hora do acidente, nós usamos o instrumento da oração. Nós usamos o instrumento do clamor. Nós usamos o instrumento do amor. E não do cantar, na verdade. Mas, possa ser que isso aconteça, hein, gente? Não estou aqui subestimando ninguém e muito menos a vontade do Senhor. Se o Senhor mandar cantar, cante! Mas é um exemplo que eu estou dando de que nós precisamos do instrumento certo para as horas certas, para as tempestades na qual estamos vivendo, para podermos voar. Senão nós não vamos conseguir pilotar. Porque pelo exemplo que eu dei, no meio do desespero de um acidente, você chora. Você não canta. Você geralmente chora. No meio do exemplo, no exemplo que eu dei do acidente, você fica desesperada. Você não manuseia o seu instrumento bem. Tem dificuldade. Temos dificuldade de manusear esse instrumento bem. E se cantarmos, pode ser que esse não seja o instrumento correto na hora. E você não vai conseguir voar. Mas de repente, se você orar, você vai conseguir voar e pilotar esse voo de uma forma sobrenatural. Chega a me emocionar quando eu falo da palavra do Senhor nesse aspecto aí de como saber usar. Então precisamos nos prepararmos. Pegue todos os seus instrumentos. Pegue todos os instrumentos que o Senhor te deu, que Ele já te deu. Arrume-os, separe-os, deixem arrumados, se preparem para quando a tempestade chegar, você ver que instrumento você vai usar para voar. E a pergunta de hoje fica a seguinte pergunta: como tem se preparado para as tempestades? Como tem se preparado para as tempestades? Tem arrumado seus instrumentos? Tem buscado orientação na palavra? Tem dobrado seus joelhos e tem orado? Tem buscado ao Senhor nas madrugadas? Tem louvado ao Senhor em meio a tantas dificuldades?
Amigos e irmãos, estamos passando dias muito difíceis. Com a idade que me encontro, ainda não vi coisa tão igual. De o Senhor nos tirar de dentro dos templos e nos colocarmos em casa, a sós com Ele. Isso é uma forma soberana de Deus. Essa é uma forma maravilhosa de estarmos nos preparando em meio à tempestade. Porque estamos sendo forjados em meio a essa grande tempestade para voarmos. E que instrumento você tem utilizado? E foi a pergunta do devocional passado. E agora a pergunta vem: tem se preparado para essa tempestade? Fica aí a minha pergunta, e não só minha, a que o Senhor está fazendo aos nossos corações hoje. Tem se preparado para as tempestades? E que o Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é reto, aquele que é justo, aquele que ilumina os seus olhos, aquele que te ensina a guardar os preceitos dele, possa estar ministrando melhor no seu coração. Um abraço apertado para todos vocês e até o próximo devocional.